A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Eu tenho uma pergunta que pode render a minha demissão, mas eu não tô nem aí. O que o Yuri Vieira, agora o ex-marido da Isa, e o presidente Joe Biden têm em comum? Eu respondo rapidamente: a capacidade de me fazer contorcer de vergonha alheia. A essa altura do campeonato, você já deve saber o que o ex-marido da cantora Isa fez com ela. E talvez você não saiba o que aconteceu com o Joe Biden. Bom, durante uma conferência de imprensa na cúpula da OTAN, em meio a intensas críticas e pedidos para que ele desista da corrida pela Casa Branca, Biden chamou a sua vice-presidente Kamala Harris de Donald Trump e o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, de Putin. Isso mesmo, ele chamou Vladimir Zelensky de Putin, o presidente da Rússia. Embora Biden tenha se corrigido posteriormente, dizendo que Zelensky derrotaria o presidente Putin, a gafe foi rapidamente destacada pelos republicanos nas redes sociais e sublinhou ainda mais a propensão dele para erros verbais. Esses acontecimentos vão, com certeza, intensificar as dúvidas persistentes dos membros do seu próprio partido, os democratas, sobre a sua capacidade de derrotar Trump em novembro. A estratégia do dia de hoje é entender quais as reais chances de Biden desistir da corrida e como ficaria o cenário político dos Estados Unidos caso isso acontecesse. A gente vai passar, um por um, quem está do lado de Biden e quem já parece ter pulado do barco. Fulano Yuri, até esqueci o sobrenome dele, Vieira, que tem a ver com você. Para você ficar por dentro de todas as notícias, sigo falando de Estados Unidos agora para comentar sobre os dados de inflação por lá e ainda dou um mergulho no petróleo. Não de verdade, porque isso seria bem nojento, mas conceitualmente, porque a demanda desacelerou este ano. Para você ficar por dentro de todas as notícias, é só se inscrever aqui no podcast, ativar as notificações e também seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Vamos às notícias. O núcleo do Índice de Preços ao Consumidor, ou CPI, na sigla em inglês, dos Estados Unidos, que desconsidera preços de itens mais voláteis, como o de alimentos e de energia, subiu 0,1% em junho, na comparação mensal. A expectativa, segundo economistas consultados pela Bloomberg, era de um avanço de 0,2% desse núcleo em junho, pelo segundo mês consecutivo. Na taxa anual, o núcleo subiu 3,3%, também abaixo das estimativas para desaceleração de 3,4%. O número ainda assim segue acima da meta de 2%, perseguida pelo Federal Reserve, o Banco Central americano. Por que isso importa para você? Por justamente isso. O núcleo da inflação é uma das principais medidas acompanhadas pelo Fed em sua decisão de política monetária. Isso porque fornece indicações mais precisas sobre a variação dos preços por lá. Esse resultado aí de 0,1% no mês e os 3,3% abaixo das expectativas devem solidificar as projeções de que o Fed pode começar a cortar as taxas de juros em setembro, marcando o primeiro passo para flexibilizar a política monetária após o aperto mais agressivo desde o início da década de 80. A gente já falou bastante sobre isso aqui no podcast, você também acompanha algumas coisas lá no nosso Instagram. Os investidores ao redor do mundo inteiro estão esperando desde o início do ano que esse ciclo de cortes de juros se inicie nos Estados Unidos. Isso acontecendo, pode haver um fluxo de dinheiro maior para outros tipos de investimentos, como, por exemplo, os mercados emergentes, já que taxa de juros alta nos Estados Unidos faz com que seja vantajoso para os investidores deixarem o seu dinheirinho por lá. Quando essas taxas começarem a baixar, existe uma predisposição a eles diversificarem esses investimentos. Nesta semana, o presidente do Fed, o Jerome Powell, disse ao Congresso americano que o Banco Central não precisa que a inflação esteja abaixo de 2% antes de começar a cortar as taxas. Ele observou que o mercado de trabalho também esfriou significativamente. Isso era o que tinha segurado aí o Federal Reserve até então a iniciar o seu corte de juros. Os comentários vêm na sequência de outro depoimento do Powell ao Senado na terça-feira, em que ele afirmou que mais dados bons fortaleceriam a confiança de que a inflação está se aproximando da meta. O crescimento da demanda global por petróleo desacelerou para o ritmo mais fraco em mais de um ano no último trimestre, depois que a recuperação pós-pandemia do consumo na China se esgotou, segundo a Agência Internacional de Energia. O consumo mundial subiu apenas 710 mil barris por dia no segundo trimestre, o menor desde o final de 2022,
enquanto a China apresentou uma pequena contração. Para 2024 e 2025, a demanda global caminha para o crescimento anual de menos de 1 milhão de barris por dia. Tivemos o boom euforia pós-pandemia e agora estamos voltando aí ao patamar normal. Com a diminuição do consumo de combustível e uma enxurrada de produção nova nos Estados Unidos e em outras partes das Américas, os estoques globais aumentaram nos 4 meses até maio e atingiram o nível mais elevado desde meados de 2021. Mas a maioria das outras previsões do mercado de petróleo, entre grandes tradings e bancos de Wall Street, pintam um quadro mais forte de consumo, e o barril do Brent continua a ser negociado em torno de $85 em Londres. Um aumento sazonal da demanda por combustíveis em meio às viagens de verão no hemisfério norte ajudam a reduzir os estoques nos Estados Unidos, que é o maior consumidor mundial. E vamos à notícia mais cringe da semana, após, é claro, a situação toda com a cantora Isa. Coitada, força a todas nós. Se você não viu os vídeos do presidente Joe Biden confundindo os nomes da galera, lá no Instagram da Bloomberg Linha tá disponível, você também pode ver aí em qualquer canto da internet. O mais grave nessa situação dele ter confundindo aí os nomes das pessoas é que ele tá há pelo menos 15 dias sob fogo cruzado dos seus opositores e de pessoas do seu partido para desistir da corrida presidencial. Isso depois do primeiro debate entre ele e Trump, em que ele se confundiu também e perdeu espaço para o verborrágico ex-presidente. Os principais assessores políticos de Biden se dirigiram ao Capitólio na tarde dessa quinta-feira, justamente antes das declarações do presidente, na tentativa de acalmar os senadores que passaram os últimos dias pressionando Biden a considerar abandonar a corrida. Eles tinham colocado essa declaração à imprensa que o Biden fez nesta quinta-feira como um ponto crucial e importante aí para mudar a opinião desses opositores. O senador Richard Blumenthal, de Connecticut, disse que algumas das suas preocupações foram dissipadas nessa reunião de quinta antes da coletiva, enquanto outras, disse ele, se aprofundaram. Ele não deu mais detalhes. Já o senador Bernie Sanders, que chegou a concorrer contra o Biden nas primárias democratas de 2020, expressou confiança no presidente. Abre aspas. Joe Biden vai ganhar estas eleições, fecha aspas. Por outro lado, o número de democratas da Câmara dos Representantes que pedem que Biden se retire aumentou para mais de uma dúzia, incluindo Ed Case, do Havaí, e Greg Stanton, do Arizona. Abre aspas para o Stanton em um comunicado. Para o bem da democracia americana e para continuar avançando em nossas prioridades compartilhadas, acho que é hora do presidente deixar de ser o nosso candidato. Fecha aspas. A campanha do Biden divulgou um memorando otimista, minimizando as pesquisas que o mostram atrás do Trump, qualificando a disputa como corrida com margem de erro nos estados disputados e afirmando que não há indícios de que outro democrata poderia competir melhor do que ele contra o candidato republicano. O memorando foi divulgado depois que altos cargos democratas e também ex-assessores do Biden pediram publicamente à sua equipe que explicasse como a sua candidatura ainda era viável. Abre aspas agora para a presidente da campanha do Biden, Jennifer O'Malley Dillon, e também para a diretora de campanha, Julie Chaves Rodrigues, que assinaram esse memorando em conjunto. Abre aspas. Ainda que não haja dúvida de que a ansiedade aumentou após o debate, não estamos vendo isso se traduzir em uma mudança drástica na proporção de votos. Fecha aspas. Mas o apoio ao presidente está erodindo rapidamente entre os democratas-chave. A ex-presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, se recusou na quarta-feira a oferecer a Biden um endosso firme, dizendo que depende do presidente decidir se vai se candidatar. Isso porque o Biden ainda precisa ser aprovado na Convenção Nacional Democrata em Chicago, de 19 a 22 de agosto. No caso, um candidato precisa ganhar o apoio da maioria dos chamados delegados, que são membros do partido que escolhem formalmente o seu indicado. Só que neste ano, o Biden já ganhou quase 99% dos quase 4 mil delegados. De acordo com as regras da DNC, a Convenção Democrata, esses delegados estão obrigatoriamente comprometidos com Biden e são obrigados a apoiar a sua nomeação. Então, depende ao Biden se candidatar ou não. Além desses nomes proeminentes do Partido Democrata, que estão expressando uma contrariedade à continuação dessa candidatura, tem outras pessoas, peso pesado aí, pedindo pela saída dele. O ator George Clooney, que foi anfitrião de uma luxuosa arrecadação de fundos em Los Angeles que levantou $30 milhões para o Biden, escreveu em um artigo de opinião do New York Times que o Partido Democrata deveria ter um novo candidato, porque Biden é muito velho e não pode vencer as eleições, um sentimento que, segundo ele, é compartilhado em particular
por todos os legisladores com quem conversou. Outros ícones de Hollywood, que organizaram também eventos em benefício da campanha de Biden, como o ator Michael Douglas e o diretor Rob Reiner, ecoaram essas preocupações. 56% dos democratas querem que Biden se afaste, embora o presidente continue empatado em 46% com Trump entre os eleitores registrados em todo o país, de acordo com uma pesquisa do Washington Post e da ABC News. Em geral, 85% dos adultos pesquisados disseram que Biden é muito velho para servir outro mandato. Biden tem 81 anos. O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, está aberto a substituir Biden, segundo a Axios, na quarta-feira. Só que, logo depois, o principal democrata, o principal representante do partido, disse a Bloomberg News que é a favor de Joe Biden. Chegamos ao final de mais um episódio e também ao final de mais uma semana. Sexta-feira aí para todo mundo sextar. Seguimos com uma certa dificuldade em ver comentários. O John Silva conseguiu deixar o dele. Ele disse que não tancou o pulo do miau do nada. Eu acho que eu falei isso em algum momento. E John não me responsabiliza exatamente pelo tipo de coisa que eu falo entre uma notícia e outra. É realmente o que sai aqui da minha cachola. Não esqueça que você pode deixar o seu comentário no Spotify, na caixinha especial que fica embaixo do episódio, ou você também pode deixá-lo lá nas mensagens do Instagram, no ana.sieds, ou também no Instagram da Bloomberg. No mais, desejo a todos um ótimo final de semana e até semana que vem.